Paz de Jesus. Pode tomar assento. Convido todos vocês a abrir suas Bíblias na Epístola de 1 João, capítulo 2, verso 6. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, modelo de masculinidade, de homem, de palavra. Diz assim a palavra do Senhor: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Só até aqui. Meus irmãos, se tem algo que nós temos enfrentado crise em nossa sociedade, em nosso tempo, é sobre pessoas manterem a sua palavra, sua honra, o seu compromisso, o seu contrato, a sua aliança. Nós vemos isso na sociedade, onde que, por exemplo, em 2021 houve 386 mil divórcios. Nós vemos que 43,7% dos brasileiros estão endividados. Independente, não quero entrar em que situação que levou isso, mas foi uma quebra de uma aliança. Nós vemos pais que abandonam os seus filhos. Nós vemos homens que não pagam pensão. Temos aqui o Emanuel, um advogado, que processa esses malandros, que até para ser ex-marido deve-se ter palavra. Que dizer dos políticos, que cumprem e não prometem o que prometeram? Se nós olharmos para os políticos, para os homens aí afora, nós olharmos para os famosos, nós vemos tanta quebra de aliança, tanta falta de palavra, tanta falta de compromisso, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja nós vemos falta de caráter e de palavra. A grande verdade é que se nós olharmos para o próximo, buscar um referencial aí fora, nós estamos lascados. Para onde olhar? Para onde buscar um exemplo de verdade, um homem da palavra, um homem que mantém? Não sou eu que estou pregando nesta noite. Esse homem é Jesus, o homem da palavra. E nós vamos meditar nesta noite em algumas passagens da Escritura onde que mostram que Jesus Cristo é um homem de fato verdadeiro e que mantém as suas palavras. Abra comigo Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37. Onde que nos fala assim: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele disse, Ele cumpriu. Jesus, tudo aquilo que Ele falou que iria fazer, de fato Ele fez. Paulo escreve isso em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 17, onde que ele fala o seguinte: ora, ao querer isto, Paulo está falando do fato de ele não ter ido até Corinto, que ele falou que queria ir lá, mas ele está explicando por que ele não foi. Ele vai falar sobre Jesus. Ora, ao querer isso está que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a você não é sim e não. Daí ele vai falar de Jesus. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Jesus Cristo não é um homem de duas palavras. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele ensina àqueles público que está ouvindo o seu sermão, ele está dizendo que a palavra de vocês deve ser sim, sim e não, não. Mas Jesus, ao contrário de muitos homens da nossa sociedade, não é aquele que prega o que não vive. Não é aquele que fala algo, esse eu não escuto. Não é algo que ele fala que não faz, pelo contrário. Aquilo que ele estava ensinando, ele de fato faz. Na boca de Jesus não houve simultaneamente sim, sim, não, não. Aquilo que ele falou que era não, era não. Aquilo que ele falava que era sim, era sim. Tudo que Jesus disse, ele cumpriu. Nós podemos, de fato, confiar em Jesus. Porque ele é um homem honrado, digno de confiança, digno de crédito, um homem de palavra, um homem que cumpre aquilo que
promete. Que terrível é um homem sem palavra. Terrível é um homem que não cumpre aquilo que ele fala. Um homem que diz algo e que não podemos confiar. Que disse algo e não cumpriu, disse que ia fazer e não fez, disse que ia ir, não ia e não foi. Todo mundo sabe que ele é mentiroso. Ninguém confia em homem assim. Homens de duas palavras não são dignos de confiança. Homens que não têm caráter, que não têm palavra, eles não são honestos. O que as pessoas pensam acerca de ti? Teus amigos, os teus colegas de trabalho, da faculdade, teus familiares, teus filhos, tua mulher, teu patrão, os teus funcionários. Como é os contratos que tu faz? Tu cumpre, tu realiza. O que tu diz, ou tu é um homem de duas caras, de duas palavras. Na igreja é algo e na rua é outro. Dentro de casa com a esposa é um tipo de homem. Mas no trabalho com a colega de trabalho é um outro tipo de homem. Na escola, na faculdade é um tipo de sujeito. Na igreja é outro. Na vizinhança é um homem, mas na igreja é outro. Que tipo de homens nós temos sido? Que tipo de homem que tu é conhecido? É um homem da palavra, homem verdadeiro, um homem honrado, um homem da verdade, um homem que fala, que cumpre. O próprio Jesus, leia comigo Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 16, que nos fala assim: e enviaram-lhes discípulos, juntamente com os herodianos, para lhes dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Até mesmo os inimigos, até mesmo aqueles que vieram para pôr Jesus em prova, até mesmo aqueles que desacreditavam, que queriam blasfemar, que queriam enganar a respeito de quem Jesus era, reconheciam que ele era um homem verdadeiro, que ele era um homem da verdade. Jesus é o maior exemplo de masculinidade. Jesus é o maior exemplo de homem real, da verdade, da palavra, que cumpre. Que desesperador seria se Jesus não fosse verdadeiro. A nossa salvação estaria em xeque. A nossa santidade estaria em xeque. O nosso perdão estaria em xeque. A nossa vida, a nossa comunhão, a nossa eternidade. Se o avanço do Evangelho dependesse da sua palavra, se a santidade dos teus filhos dependesse da sua palavra, se a sua salvação dependesse da sua palavra, você estaria de pé? Se a igreja dependesse de tu cumprir com o seu contrato, com a sua aliança, como andaria a obra de Deus? Um homem de meias palavras ninguém leva a sério. É um garoto, é um menino, não dá para se levar a sério. Não podemos ser pessoas assim, dúbias, de duas palavras, alguém na igreja e alguém fora. Chega. Nós estamos pregando, falando sobre masculinidade, não por modismo, não por moda, mas que de fato sejamos homens como Jesus Cristo, homens à imagem de Jesus. Aquilo que Paulo falou, que aquele que ele predestinou de antemão, os escolheu, os predestinou para serem a imagem de Jesus. O objetivo do Evangelho, o objetivo dessas reuniões é nós sermos a imagem de Cristo. Sermos homens verdadeiros, homens que lutam consigo mesmo, homens que lutam com as suas mentiras, homens que lutam com a sua quebra de caráter, quebra de aliança, quebra de contrato. Falou algo para a esposa e não fez, falou algo para o amigo e não fez, falou algo para o patrão, para o funcionário e não cumpriu. Devemos nos posicionar, porque homens mentirosos estamos cheios. Os políticos estão aí para mostrar, a sociedade está aí para mostrar. Os índices estão aí, os divórcios, os enganos, as mentiras. Nós vivemos uma crise de homens mentirosos. Não precisamos mais de homens mentirosos, precisamos de homens verdadeiros, homens honestos, que sempre falam o que querem falar. Homens que de fato falam aquilo que estão pensando. Não falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Não falam aquilo que o pastor quer ouvir, que os amigos querem ouvir. Mas aquilo que de fato deve ser falado.
Você deve ser honesto, você precisa ser sempre honesto, falar sempre a verdade. Custe o que custar. Será que nós estamos dispostos a falar a verdade, por mais que custe talvez uma amizade? Hoje nós vivemos num tempo de liquidez, que tudo se dissolve, tudo se desfaz. Quão difícil é achar um amigo verdadeiro, amigo genuíno, que nos apoie, que nos ajude, que nos incentive e que também nos confronte. Porque a grande verdade é que hoje muitas pessoas não querem amigos. Eles querem cúmplices para os seus pecados. E ser amigo verdadeiro, amigo da verdade, homem da palavra, da verdade, fala a verdade. Custe o que custar. Doe o que doer. Fala a verdade, ao ponto até mesmo de perder uma amizade. Porque se uma pessoa anda contigo e sempre bate nas tuas costas, talvez ele seja uma pessoa de duas caras. Devemos andar com aquele que nos apoie, mas aqueles também que nos confronte. Nós precisamos de homens dignos de confiança, homens que são algo na nossa frente, mas que por trás de nós também são o mesmo tipo de homem, que mantém com a mesma opinião, com a mesma fala, com a mesma palavra. Jesus não era assim. Jesus não era esse tipo de homem com duas palavras que falava algo e mudava de opinião. Falava algo acerca de alguém e depois mudava. E o próprio Evangelho de Mateus continua dizendo que o que passar disso é do maligno. Ou você é da verdade, ou você é do maligno. Ou você é o homem verdadeiro, ou você é da mentira. No Evangelho não há dois termos, não há meio termo. Ou você está de um lado ou do outro, ou você é da verdade ou você é da mentira. Você está nas luzes ou você está nas trevas. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ser mentiroso é ser filho do diabo. Mentir, enganar, mentir para o próximo, mentir para o pastor, mentir para a mulher, mentir para os filhos, mentir para a sociedade, seja por palavra, por ações, na rede social, porque hoje é muito fácil eu apresentar alguém que eu não sou na rede social. Maldita é a rede social por isso. Enganamos. Nós vemos as pessoas hoje lá lendo teologia, botando que está viajando, está saindo, está passeando, está saindo para jantar com a mulher e de repente está divorciado. Do nada tu descobre que tinha um adultério, que está divorciado, que estava batendo na mulher. Como assim? Ontem estava lendo a dogmática do Herman Bavinck. Ontem estava lendo o Wayne Grudem. Ontem ele estava falando que estava lendo o Evangelho de João. E hoje ele está lá, sendo denunciado pela mulher que bateu nela. Como pode as pessoas aparentar uma coisa que não são? Isso é mentira. Apresentar que eu não sou, demonstrar uma certa aparência que não é mentira. Jesus era um homem íntegro. Jesus sempre se apresentou, e por ele ser um homem verdadeiro e real, falar sempre o que pensava, falar sempre a verdade, fez com que algumas pessoas o perseguissem. Algumas pessoas o quiseram o matar, quiseram o crucificar, e não só o quiseram, como fizeram. Porque ele era verdadeiro, porque ele se manteve, porque ele era íntegro. Nós precisamos ser homens honrados, homens que são verdadeiros. Em segundo lugar, Jesus ele tem firmeza e autoridade no que ele diz. Leia comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 22, que fala assim: e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Jesus falava com autoridade, porque ele falava o que vivia. Jesus era um homem honrado, porque as suas ações confirmavam as suas pregações. As atitudes de Jesus confirmavam aquilo que ele pregava, aquilo que ele fazia era de fato aquilo que ele pregava era de fato aquilo que ele vivia, aquilo que ele fazia. Jesus, ele tem autoridade. Quão terrível é um homem de mau testemunho. Um homem que tem um testemunho terrível. Um homem sem testemunho, sem palavra, perde toda a sua autoridade. Eu me lembro, Robson, do irmão Delmar Duarte, lá em Alvorada, uma vez ele pregando, ele disse: quantas pessoas, um ancião, 50 e poucos anos de fé, morreu velhinho, conselheiro lá no Algarve onde nós congregávamos, e uma vez ele pregando, ele disse assim: quantas pessoas estão indo para o inferno por causa do teu testemunho? Quantas pessoas não vêm para a igreja, não querem saber do Evangelho por causa das nossas ações, por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes?
Quantas pessoas não ouviram, se é para ser cristão como fulano, eu não quero ser. Claro que Deus é soberano, e eu sei que alguém trairia Jesus, mas ele diz, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Ai daquele que, porque as pessoas se perdem por causa das nossas ações, por causa da nossa falta de palavra, por causa da nossa conduta, porque não somos homens honrados, porque não somos homens da palavra, porque não mantemos aquilo que nós falamos, porque somos mentirosos. Jesus tem autoridade porque ele não era como os escribas, como os mestres da lei, que invocavam a autoridade de outro. Jesus, os mestres diziam, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Eles invocavam o mestre, invocavam o rabino, invocavam alguém para confirmar a sua autoridade. Jesus não era assim. Os próprios profetas vinham e diziam, assim diz o Senhor. Jesus Cristo não. Jesus Cristo veio e diz, eu vos digo. Jesus diz porque ele tem autoridade, porque ele fazia, porque ele pregava e ele fazia. Não invocava ninguém, não falava, não buscava alguém para confirmar a sua palavra. Você fala para a sua mulher ler a Escritura, você fala para os seus filhos ler e orar, porque você faz ou porque o pastor diz que tem que fazer? Você faz porque você diz porque você faz, você tem autoridade para ensinar os seus filhos a ler a Escritura. Você tem autoridade ou você é um homem fraco, ou você não tem autoridade nenhuma. Porque quando as pessoas estão fazendo chacota, blasfêmia, piada no trabalho, tu não tem autoridade nenhuma. Porque tu já é uma piada no trabalho. Porque tu já faz chacota. E quando você quer confrontar alguém, ninguém te leva a sério. A Bíblia fala que Jó era um homem justo. Mas quando os anjos do Senhor aparecem em Jó e falam, sai dessa terra e vamos destruir essa cidade. E ele vai lá, chama os seus genros, vamos sair, porque o Senhor vai destruir. A Bíblia fala que os genros não saíram, porque acharam que ele estava brincando. Homens que não são levados a sério, porque não tem palavra. Quando falam sério, as pessoas não levam a sério. Se a salvação da nossa família dependesse da nossa palavra, do nosso incentivo, do nosso testemunho, da nossa forma de agir, da forma que nós ensinamos, nós teríamos capacidade, nós teríamos autoridade. A nossa palavra tem autoridade, tem peso, porque nós fazemos aquilo que nós falamos, nós realizamos aquilo que nós pregamos. Jesus de fato é macho, tem palavra, é íntegro, é honrado, cumpre o que diz, tem autoridade porque ele fala, porque ele cumpre o que ele fala e ele fala o que ele cumpre. C.S. Lewis, de uma forma apologética, ele traz um trilema sobre a divindade de Jesus. Ele diz o seguinte, Jesus ou ele era um lunático, louco, ou Senhor. E ele vai dizer, Cristo enganou a humanidade por fraude consciente, ou foi iludido e enganado por si mesmo, ou foi divino. Não há como sair desse trilema, é inexorável. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Jesus, de fato, ele era aquilo que ele dizia ser. Jesus era 100% homem, mas também 100% do Deus. Aquilo que Jesus fez e disse, testificava que ele era divino. Jesus conhecia o coração, Jesus dizia, perdoados estão os seus pecados. Jesus tinha poder para perdoar pecado. Jesus sabia o que estava no coração das pessoas. Jesus era Deus de fato. O que C.S. Lewis estava dizendo é que Jesus tinha uma autoconsciência de quem ele era. Nós precisamos ser homens que cumprem o que dizem, mas também precisamos ser homens que as nossas palavras reflitam aquilo que nós somos. Jesus dizia aquilo que ele era. E nós vivemos numa crise de pessoas que, além de não cumprir o que dizem, também dizem coisas que não são. Só moleque vive no mundo da lua. Homens não vivem assim. Paulo diz em Corinto que quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino e falava como menino. Mas quando eu cresci, quando eu virei homem, eu deixei as coisas de meninos. Esses dias, Caleb foi mordido na orelha e criou uma ferida. Eu sou de um tempo de uma família que quando aparecia uma ferida no pescoço, na orelha, era cobreiro. Vamos levar para ser na benzedeira para ser benzido. Fui criado assim. E ele apareceu aquela mordida, e a Xana me falou, o Caleb apareceu com uma ferida na orelha. Daí eu falei assim, eu acho que uma aranha mordeu ele. Nem sei porque eu falei, mas eu falei. E eu acho que ele ouviu. Depois ele veio para mim e falou assim, pai, viu minha orelha? Está mordido. E eu ouvi. Ele falou assim, eu acho que a aranha me mordeu. Eu acho que eu vou virar um Homem-Aranha. Ele gosta do Homem-Aranha. Ó a viagem dele. Mas é uma criança. É normal uma criança sonhar e ter um pensamento desse, que vai ficar herói, que vai ser o cara, e bam, bam, bam. Mas um homem crescido não cabe essas ideias.
O homem crescido não cabe ter um alto pensamento de quem não é. Como nós vemos hoje, meninos com uma falsa concepção de quem é. De garotos metidos a teólogos, querem discutir na internet. Não se doam para a igreja, não participam da igreja local, não servem, não congregam, não fazem nada e na rede social querem discutir calvinismo e arminianismo. Nunca leram a temática, nunca leram as obras de Armínio, nunca leram as Escrituras de Calvino e querem discutir. São os papagaios, ouviram aqui, ouviram ali, querem ficar discutindo teologia. Acham que são grande coisa e não são nada. Leram meia dúzia de livros e acham que são bambam, acham que são teólogos. E tem uma falsa concepção de quem são. Quantas pessoas acham que são trabalhadores? São uns vadios. Ninguém gosta de trabalhar. E acham que são alguma coisa e vivem desempregado, porque não querem se submeter, porque acham que são melhor que todos. Não se submetem. Eu conheço pessoas, se for trabalhar assim, eu não vou, porque queriam isso, porque queriam aquilo. Sofrem, padecem. Acham que são espirituais e não são. Nunca evoluem, nunca crescem. Vivem no mundo da lua, estão sempre pensando algo, sempre falando algo de si mesmo que não é real, que não é verdadeiro. Homens de verdade fazem, cumprem o que falam, mas as suas palavras também condiz com aquilo que eles são. Homens crescidos têm sua concepção de quem é, não vivem no mundo da lua. Porque tem homens que ainda são criança, que ainda não deixaram as coisas de menino, que ainda não evoluíram, porque ainda não entenderam quem são, ainda não compreenderam que são pecadores, ainda não compreenderam que tem necessidade, que precisam orar, que precisam jejuar, que precisam ler a Escritura, que precisam da igreja, que precisam de amigos, que precisam de comunhão, que precisam do poder do alto, e continuam na mesmice, continuam na mesma caminhada, não evoluem, tem 30, 40, 50 anos de fé, e nunca leram a Escritura de capa a capa, nunca leram a Bíblia, não conhecem o seu Salvador, não conhecem a Jesus, conhecem de ouvir falar, mas não conhecem de experiência, porque são meninos na fé, porque as suas atitudes são de garotos, as suas palavras são de garotos, não cresceram, não evoluíram, são homens que não cumprem o que falam, não prometem, não cumprem, as suas palavras também não são. Nós precisamos ter compreensão, aquilo que nós falamos de nós mesmos, precisa ser coerente com quem nós somos. Eu conheci uma vez um rapaz que tu ia conversar com ele, tudo a mulher dele tinha feito. Tu falava de ler Bíblia, a fulana já leu. Tu ia falar de ler, a fulana já leu. A fulana já fez, a fulana já orou, a fulana é isso, fulana. O cara nunca fez nada. E o pior é que tem pessoas que pegaram 3 jeitos do crentez e dominam o linguajar, palavras teológicas, propiciação, justificação, conhece um título aqui, um título ali, e se envolve com a galera da teologia, fala de Bíblia, e conversa, e fala, e acontece, e engana. É um homem de aparência, é um homem que só é exteriormente, mas o interior é podre, é um canalha, engana somente os outros, mas não engana o Senhor. Jesus não era assim. Jesus fala para os fariseus que eles eram sepulcros caiados. Jesus não, Jesus é puro por fora e puro por dentro. E é o homem da palavra, um homem verdadeiro. Nós precisamos ser homens honrados, que falamos a verdade, que nos apresentamos como nós somos de fato, exteriormente e internamente. Temos concepção de quem nós somos. Porque está no meio, porque está agindo, engana as pessoas. Maldito é o homem que engana outro homem. Parafraseando a Bíblia, maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem, né? Falando da força do braço. Mas malditos são os homens que enganam. São filhos do diabo. São Lúcifer. São a imagem do demônio. Os filhos de Deus são a imagem de Jesus. Os mentirosos são a imagem dos demônios. São a imagem do diabo. Você está encarnando o diabo. Se você tem a prática da mentira, se você é um homem mentiroso, se você engana, se você passa a perna, você está encarnando o diabo. O diabo é um espírito, mas você está fazendo com que o diabo fique materializado. Está materializando o diabo para as pessoas. Você é um Satanás. Você é um filho do diabo. Nós não precisamos de homens mentirosos. Nós precisamos de homens da verdade, homens reais, homens que se arrependem, homens que pecam, mas que peçam perdão,
homens que lutem contra a mentira, que busquem a verdade, que honrem a verdade, que lutem consigo mesmo, homens verdadeiros. Terrível é o homem que não tem poder, que não tem autoridade no que diz, que é uma vergonha. O problema é que nós estamos perdendo para o ímpio. Lá no meu trabalho há um entregador que entrega lá papel higiênico lá para nós. Eu conheço ele desde quando eu tinha uns 13 anos de idade. Desde uns 13 anos de idade. E ele tem 2 filhas, ele é muito maluco assim, sempre gritando. E ele é ímpio, ele não tem o Senhor. O cara é perdido, totalmente perdido. Mas quando a filha dele, a filha mais nova dele, nasceu, a filha dele deve ter hoje, eu acho que uns 19 ou 20 anos. Quando a filha dele nasceu, a esposa dele aderiu ali, eu não sei exatamente o que ela teve, mas ela aderiu uma doença, ou no parto teve uma complicação que ela ficou com uma doença que ela foi degenerando. Ela ficou vegetativa. E esse homem foi fiel a ela, até a morte. Ela faleceu agora no Covid com a injeção que ela tomou, no Covid, ela tomou a injeção, deu 2 horas, ela faleceu. Mas um homem ímpio foi fiel à sua mulher, por cerca de 19, 20 anos. Mulher inválida, mulher que não tinha a capacidade de suprir as suas necessidades, mas um homem de honra. Um homem que manteve a sua aliança. Um homem que é sem Cristo, sem Jesus, mas tem honra, tem palavra. Enquanto os filhos de Deus, os homens que invocam o nome do Senhor sobre si, que dizem ser o sal da terra e a luz do mundo, muitas vezes por tão pouco, não cumprem as suas palavras. O que faz com que os filhos de Deus não honrem a sua aliança? O que faz com que homens abandonem os seus filhos, as suas mulheres, abandonem as suas crianças, abandonem os contratos que fizeram? Pode não ser um contrato assinado com testemunha, mas um contrato de boca, um contrato que antigamente valia, uma palavra de um homem valia, uma palavra de um homem era suficiente. Mas hoje é uma geração de moleques que não cumprem o que falaram. Por qualquer motivo abre mão daquilo que falaram. Só homem mantém a sua palavra empenhada. Coisa rara hoje em dia. Devemos orar para que o Senhor levante homens fiéis, homens honrados. Homens que vivem caindo no mesmo pecado. São homens que não têm palavra. Homens que caem diariamente no mesmo tipo de pecado, são homens que não têm palavra. São homens que não têm palavra consigo mesmo. No livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, se eu não me engano, na segunda regra ele fala o seguinte: cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Ele vai dizer que aquilo que você prometeu para os outros, você deve cumprir. Mas também aquilo que você prometeu para si mesmo, você deve cumprir. Homens que caem no mesmo pecado não têm palavra consigo mesmo. Você disse que não ia clicar e clica. Você disse que não ia olhar e olha. Continua falando, continua clicando, continua flertando, continua mentindo. Falou que não faria e continua fazendo. Isso é característica de um homem que não tem palavra. O homem que cai nos mesmos pecados é um homem sem palavra. Você tem que ser um homem honrado que tem palavras para com os de fora, mas também consigo mesmo. Você tem que falar para você mesmo: não vou fazer e não faz. Não vou realizar e não faz. Não vou conversar e não conversa. Luta consigo mesmo. Vence os teus pecados. Cumpre o que você disse para você mesmo. Se você não é fiel nem contigo, quem dirá com os outros? Se você não consegue empenhar a tua palavra contigo mesmo, quem dirá com os outros? Quem dirá com o terceiro? Se você não é um homem de confiança contigo mesmo, na tua mente, contigo, tu não tem confiança contigo, como tu pode querer que as pessoas fora tenham confiança em ti? Nós podemos duvidar da palavra de um homem, mas jamais duvidaremos de um homem de palavra. Você pode duvidar da palavra de um homem, mas jamais de um homem de palavra. O homem de palavra é honrado. O homem de palavra é sim, sim e não, não. Você tem confiança, você sabe o que ele falou, ele vai cumprir. E em terceiro lugar, Jesus Cristo, ele mantém a sua palavra até mesmo diante da ameaça de morte. Leia comigo Mateus capítulo 26. (26, 62), que nos fala assim, 62 e 66. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estão
que esses dispõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Jesus, diante do Sinédrio, mesmo diante de ameaça, querendo as pessoas prestes a ser condenadas, as pessoas querendo matar ele, mantém a sua postura, ou seja, mantém a palavra. Jesus mesmo, as pessoas o ameaçando, querendo levar para a cruz, querendo matar ele, querendo induzir, perguntando quem ele era, Jesus se mantém firme, intacto, honrado, um homem de palavra. Um homem que não retrocede, um homem que não muda de ideia. Depois que inventaram o politicamente correto, o mundo é uma desgraça. Porque nós queremos ser aceitos diante da sociedade. As pessoas mudam por tão pouco. As pessoas, para ser aceito, hoje o mundo é uma desgraça. Não existe mais verdade absoluta. Então, te faz a verdade para você uma, para mim a outra. E para mim ser aceito, eu mudo de posição. Já dizia teólogo católico Chesterton: chegará um dia que teremos que provar que a grama é verde. Talvez ele se equivocou um pouco. Porque hoje nós estamos até provando que a grama é grama. Nós estamos um pouquinho mais além. Hoje tem que provar que a grama é grama. Que coisa terrível. Nós precisamos de homens que sejam verdadeiros, autênticos, que mantenham a sua palavra. Diante da sociedade, diante da igreja, diante da família, diante dos filhos, diante da aliança que vocês fez, do pacto de membresia, do pacto com Cristo, do pacto com a esposa, do pacto, seja qual for que você fez, o contrato de trabalho, seja qual for o contrato, que peso tem a tua palavra? Você muda por qualquer coisa? Você muda de opinião? Você muda para ser aceito? Homens da igreja são honestos. Homens da igreja falam a verdade. Homem e verdade deveria ser sinônimo. Homem e verdade deveriam ser sinônimos. Homens verdadeiros são homens de verdade. Homens honrados. Homens que fazem o que dizem. Seja honesto. Custe o que custar. Jesus estava pronto para ser morto. A verdade, ali naquele momento, dependia da vida de Jesus. E Jesus foi honrado, foi viril, foi machão, foi íntegro, foi homem, manteve diante da morte. Talvez você nunca vai ser ameaçado de morte. Mas e se a tua integridade, se a tua fama, se o teu trabalho, se a amizade, se envolver grana, tu manterá a palavra? Se você disse que iria fazer, você faz. Se você vendeu algo, você cumpre, por mais que quando você fez o orçamento era outro. As peças eram outro, foi comprar, é outro preço agora. Deu um orçamento, agora é outro. O parafuso é mais caro, o cimento é mais caro. Mudou. Você continua, por mais que vai sofrer, por mais que vai ter prejuízos. Se no grupo do trabalho, se na amizade, na faculdade, você quer ser aceito, e talvez vai ser desprezado, mas por ser aceito você muda, por tão pouco, só por manter a amizade, ainda por cima, uma amizade de pagão ainda por cima, de perdido, se sujeita, se submete pelos perdidos, não que temos que desprezar, não é isso, mas por pagãos, por gente que não está nem aí com o evangelho, não está nem aí com Jesus, mas por agradar essas pessoas, você mente, você muda de posição, você muda de palavra. Para se manter empregado, você muda de palavra. Para ser o melhor, para ser em destaque, você se submete à mentira. Você se submete a mudar o contrato da empresa, a mentir pelo patrão. Você faz esse tipo de coisa? Se você faz, você é um mentiroso. Se você tem feito isso, você não é um homem igual a Jesus. O problema não é mudar de opinião, se ela for algo genuíno, ok. O problema é quando nós mudamos para sermos aceitos. O problema é quando nós mudamos para sermos aceitos pelas pessoas, para agradar as pessoas, ou quando nós estamos mentindo. Jesus Cristo sempre agradou o Pai. Jesus, o Pai, Deus Pai dá testemunha: este é meu filho em quem eu me comprazo. Não importa o que as pessoas pensam de ti.
O que importa é o que o céu pensa de nós. Não importa o que a nossa família, os ímpios, o trabalho, os amigos pensam de nós. O que importa é o que Jesus pensa acerca de nós. E Jesus não só conhece o que nós falamos, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Jesus conhece o fundo, o profundo da nossa alma. Nós podemos enganar todos e tudo. Nós podemos nos auto-enganar. Você é um mentiroso para você mesmo. Mas saiba que Deus, você não mente. A Deus, você não engana. Mesmo diante de ameaças, nós devemos ser verdadeiros, devemos cumprir. Mesmo diante da morte, mesmo que perdemos a nossa reputação, não podemos mudar. Devemos ser homens posicionados. Hoje, no mundo que nós vivemos, um homem de posição já é um rebelde, já é um revolucionário. Sim, devemos ser revolucionários. Homens que lutem pela verdade, homens honrados, dispostos a sacrificar a sua imagem, sacrificar o seu trabalho, sacrificar a amizade, sacrificar tudo pela verdade, pelo Evangelho, por Cristo. Lutar, ser honrado diante da sociedade, diante da igreja. Se entrar um mentiroso aqui e começar a pregar mentira, quem vai parar um louco desses? Quem para? Falso pastor, falso mestre. Os maus só prosperam, os mentirosos só prosperam, porque os bons se calam, porque os verdadeiros estão em silêncio. Verdade, sim, também está relacionado com as nossas ações. Devemos nos posicionar, custe o que custar. Homens de palavras, homens da verdade, homens que falam a verdade, homens que vivam a verdade, homens honrados. Fale o que falar no mundo, de Maria vai com as outras. Nós não podemos ser esse tipo de homem que vai com todo mundo. Tu não tem que estar do lado de todo mundo. Tu tem que estar do lado da verdade. Tu tem que estar do lado de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Estar do lado de Jesus é estar do lado da verdade, é estar do lado da luz. É impensável, é inconcebível, é uma loucura nós vivermos uma vida de mentira, de engano. Não se pode, é impossível dizer que é filho de Deus e ser um mentiroso. Se você tem vivido de uma forma de duas caras, se aqui você é alguém, se você é alguém diante da igreja, diante da família, diante do pastor, diante dos obreiros, diante do PG, e fora, sozinho, na internet, no celular, você é outro, você é um mentiroso e você é do maligno. Isso deve entrar como uma flecha em nossa alma, em nosso coração. Isso deve nos fazer tremer, isso deve nos fazer refletir. Se eu não estou na verdade, eu estou na mentira. E se eu sou mentiroso, eu sou do maligno. A verdade não está em mim. A verdade não está em mim. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu sou mentiroso, o meu coração está cheio de mentira. Se eu falo a mentira, o meu coração está cheio da mentira. Não podemos negociar valores, não podemos negociar a verdade. Devemos sempre falar a verdade. Custe o que custar, custe o que custar, custe o que custar, se posicione. Uma certa feita, numa empresa eu bati o carro. Perca total, dei no meio de um poste. Falar de acidente é comigo mesmo. Dei perca total em 2 carros. Atropelei um policial. Fugi. Eu era ímpio. Quase fui preso. Guri, 18 anos. Atropelei um policial, fugi, já bati de carro, de moto, de tudo. E eu me lembro que dessa vez eu me perdi, estava chovendo aí no meio de um poste, assim, ó. Chegou a quebrar o volante, bati, perca total na saveira da firma. E quando eu saí, assim, dei com a cabeça no volante, no para-brisa, assim, começou a sair cabelo. E veio um maluco lá, enviado do diabo. Enviado de Satanás. Como é que tu bateu? Eu me perdi. Carro da firma. Ah, fala que alguém te trancou, fala que alguém te fechou. Fala que alguém te fechou, eu trabalho aqui, eu falo que é verdade. Filho do cão, né, cara? Me incentivando a mentir. E eu, novo convertido, mais fervoroso, mais fiel. Não, vou falar a verdade. E falei pro meu patrão, o que aconteceu? Não, me perdi, vinha sozinho. Estava um lençol d'água. Me perdi dentro no meio do poste lá. Perca total no carro. Não fui para a rua do trabalho. Mas quem sabe eu poderia ter rido.
Quem sabe eu poderia ter perdido. Tantas coisas que poderia ter acontecido. Nós precisamos, custe o que custar. Pode custar o emprego, pode custar uma amizade, pode custar a tua vida. Mas seja honesto, seja verdadeiro. Seja um homem à imagem de Jesus Cristo. A Bíblia fala de 2 homens que foram mortos pelo que falaram. Daquilo que falaram, levaram à morte. O primeiro foi Simei, que está lá em 1 Reis, não vou ler, capítulo 2, versos 36 a 46. E o rei disse para ele ficar em casa, e se ele saísse, no dia que ele saísse, ele morreria. E ele falou, boa é a tua palavra, que assim seja. Amém. Farei assim. Passou 2, 3 anos, e ele saiu. E foi morto. Foi morto porque ele não cumpriu o que ele disse. Um homem que morreu porque não foi um homem de palavra. Porque não foi um homem honesto. Disse algo e viveu, fez outra coisa. Também a Bíblia fala de um homem que morreu pelo que disse. E esse é Jesus Cristo. Um homem melhor, maior e verdadeiro. Um homem que pelo que ele falou, foi morto em nosso lugar. Mas foi um homem honrado. Todos nós morreremos, é certo que morreremos. A questão é, que o homem quer se lembrar. A Bíblia fala de Simei e de Jesus. Os 2 que morreram, um cujo não manteve a palavra e o outro que manteve. Todos vamos morrer, todos vamos descer à sepultura, mas como os teus filhos vão te lembrar de ti. Teus filhos podem olhar e falar, meu pai é um homem de verdade. Um homem verdadeiro, um homem honrado. Tua esposa pode falar que tu é um homem de verdade. A igreja pode dar testemunho para que você é verdadeiro. O céu pode dar testemunho que tu é verdadeiro. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Tem visto meu homem, o meu filho, o meu servo Jó, homem íntegro e justo. Imagina Satanás se apresentando diante de Deus e falando, ó, plano de tal. É homem justo, homem íntegro. Nós seremos lembrados pelo quê? Pelo que nós somos lembrados? Por sermos mentirosos ou sermos verdadeiros? A Bíblia também fala de Pedro, que tinha uma intenção, que falou algo para Jesus. Todos vão te abandonar, todos vão te negar, mas eu sou o cara. Eu não minto, eu sou verdadeiro. Eu vou contigo até a morte. Hoje mesmo, antes do galo cante. E a Bíblia fala que Pedro, ele nega Jesus Cristo. Ele tinha uma intenção boa. Ele tinha palavras boas, palavras de coragem, palavras de ousadia. Um homem de peito, um homem de raça. Pedro era aquele que sempre se saía diante dos outros. Sempre estava diante dos demais apóstolos, falando, confessando. Ele diz, não, Jesus, todos vão te negar. Eu não vou. Eu vou ser fiel até a morte. Se for preciso, eu vou. Mas negou a Jesus. Mentiu naquele momento. Mas a Bíblia fala em Lucas, capítulo 22, do verso 60 ao 62. Quando o galo canta, a Bíblia fala que ele olha para Jesus. E Jesus, fitando os olhos nele, ele se lembra das palavras de Jesus e se arrepende. A grande verdade é, meus irmãos, que todos nós, eu e vocês, todos nós aqui presentes, em um determinado momento da vida, quebramos contrato. Quebramos a nossa palavra. Falamos que íamos fazer e não fizemos. Em algum momento da vida algo vai acontecer. Em algum momento da vida nós vamos quebrar com a nossa palavra. Em algum momento nós vamos falar. A boa notícia é que Jesus é o exemplo de homem perfeito, do homem de verdade. Mas além de ser um homem exemplo, ele é o nosso Salvador. A boa notícia é que há perdão em Jesus. O caminho de reconciliação, de perdão, de ser um homem da verdade, de ser um homem restaurado é como Pedro, olhar para Jesus, fitar o olho em Cristo, olhar para Ele como exemplo de vida, e Ele olhar para nós, fixar em nós a verdade. Jesus, em João capítulo 8, verso 32, ele diz, conhecerão a verdade vos libertará. E o verso 36 ele diz, se pois o Filho vos libertará, vocês serão verdadeiramente. Só há uma forma de sermos livres da mentira, livres do engano,
livres da mentira, do engano, do engodo, de sermos homens de duas caras, de duas palavras. É buscarmos em Jesus Cristo. É sermos de fato libertados por Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, o homem real, o homem poderoso, o homem de palavra que se mantém firme. A boa notícia é há perdão em Jesus. Nos colocamos em pé, meus irmãos. Há perdão em Jesus. Talvez você tenha tido um terrível testemunho. Talvez você tenha sido uma vergonha para os seus filhos, para a sua esposa, para a igreja. Talvez você tenha caminhado uma vida de quedas, de falha, diariamente caindo nos mesmos pecados, dizendo para si mesmo, não vou mais fazer e faz, dizendo para o patrão que vai realizar e não realiza, falando para a esposa que vai fazer o culto doméstico, mas não consegue fazer, dizendo para o pastor, para os obreiros, dizendo para si mesmo, para a família, esse ano eu vou ler a Bíblia, segunda-feira eu começo o meu jejum, esse mês eu faço um mês de consagração. E entra dia, entra ano e passa ano, e você não evolui, e você não faz, e você não cumpre, e você falha. Você tem mentido para você mesmo, você tem mentido para a igreja, você tem mentido para Deus, você tem mentido para Jesus, você tem mentido para os homens, para os filhos, para a esposa, para os amigos, para o trabalho, para os colegas. Você tem vivido uma vida de mentira. E não importa se você é obreiro, se você é cristão, se você é filho de crente, se você é pregador, é itinerante, não importa se você tem cartão de avivalista, de pregador, de campanheiro, é pastor, é auxiliar, seja quem for. Se você tem vivido uma vida de engano, vida de mentira, a tua vida é uma piada. Você tem vivido como engano. O exemplo é Jesus, a imagem é Jesus. Há perdão em Jesus. Nesta noite, busque perdão em Jesus. Nesta noite, busque restauração em Jesus. Nesta noite, clame, suplique, para ser um homem honrado, um homem verdadeiro. Diga assim como Jesus é, assim como Jesus andou, quero eu andar. Quero ser um homem verdadeiro, quero manter as minhas palavras, não quero ser um homem de duas caras, de dupla personalidade, de duas palavras, um homem honrado, um homem que tem autoridade no que diz, que fala o que diz e que faz o que diz. Ter palavra comigo mesmo, que eu possa sofrer represálias do mundo, que eu possa perder tantos benefícios terrenos, mas o mais importante é ter comunhão com Jesus Cristo. O mais importante é estar do lado certo da história. Nós precisamos ser assim, homens à imagem de Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. É uma contradição de sermos que estamos em Cristo, que estamos unidos em Cristo e vivermos uma vida de mentira. Não cabe mais. Não cabe mais sermos mentirosos. Não cabe mais sermos homens mentirosos. Não cabe mais nós falarmos uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Meus irmãos, os dias são maus. Jesus está vindo. A igreja está em batalha. Nós nos reunimos aqui para sermos homens melhores, para sermos homens verdadeiros, para nos incentivarmos uns aos outros, para orarmos uns para os outros, intercedermos uns pelos outros. Nós precisamos ser homens de verdade. Nós estamos em guerra. Homem não é ser sobre ser barbudo, ou ser sobre ser forte, ou ter um estereotipo. Homem é ser sobre Jesus Cristo. E Jesus foi um homem verdadeiro. Que o Senhor nos encontre nesta noite. Que nós possamos sair daqui transformados. Que nós possamos sair daqui com o encontro com Cristo. Sermos verdadeiros. Oramos a Deus. Pai nosso que estás no céu. Pai da verdade. Pai que és imutável, que és verdadeiro. Ó Santíssima Trindade, que não mente, que não engana, que é soberano, que sabe de todas as coisas, que faz, que cumpre, que mantém, que enviou o seu Filho Jesus, revelando quem é Deus, mas também revelando quem é o homem verdadeiro, o que é ser homem, o que é ser humanidade. Senhor, nesta noite nós nos reunimos, Senhor, não na força do nosso braço, mas nós nos reunimos aqui, Senhor, confessando os nossos pecados, ó Deus. Reconhecemos, Senhor, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes, Senhor, nós mentimos, Senhor. Senhor, há pessoas aqui nesta noite, Senhor, que têm vivido vida de mentira, de engano, Senhor. Muitos até pregam, cantam, lideram, fazem, acontecem, Senhor, mas são uma piada, Senhor.
tem duas caras, Senhor, vivem mentindo, vivem enganando, tem aparência de crente, se veste como crente, os lábios falam como crente, mas o coração é o de um pagão, o coração é como um mentiroso. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito venha sobre eles, venha sobre nós, venha sobre os homens aqui presentes, ó Senhor. Deus, nos faça homens da palavra, homens da verdade, homens de honra, homens viris, homens machos igual a Jesus, Senhor, homens igual a Jesus Cristo, homens verdadeiros. Senhor, não deixe nós vivermos numa vida de engano, uma vida de mentira, Senhor. Nos perdoa, Senhor, mas a mais do que nos perdoar, nos dê graça, nos dê poder, nos dê autoridade para enfrentarmos a mentira, o engano, o mundo, a cultura, a carne, o mundo, o diabo, Senhor. Não permita, Senhor, nós não queremos, nós não somos o filho do diabo, Senhor. Nós queremos ser filhos da luz, filhos de Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, venha sobre nós nesta noite, nos faça homens honrados, Senhor, transforma o nosso coração, faça morada em nossa alma, nos faça, Senhor, mais parecidos com Jesus. Senhor, nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos capacidade, Senhor, apesar de quem nós somos, Senhor, nós buscamos em Jesus Cristo, Senhor. Faz sobre nós, Senhor, faz sobre nós, Senhor. Faz sobre os homens que aqui estão orando, Senhor, os homens que estão clamando, Senhor, os homens que estão suplicando para serem homens melhores, homens verdadeiros em relação à igreja, homens que sejam verdadeiros com a sua esposa, verdadeiros com seus filhos, verdadeiros no trabalho, verdadeiros na escola, verdadeiros na vizinhança, verdadeiros na sociedade. Senhor, venha sobre esses homens nesta noite, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Nós clamamos, nós suplicamos, nós intercedemos, Senhor, uns pelos outros, Senhor, nós clamamos, venha a nós, Senhor, venha a nós, ó Deus, nos faça homens de verdade, homens que mantêm a sua palavra. Esta é a nossa oração, e assim eu te peço, Senhor, que assim seja, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, e graças a Deus.